Diário de bordo, 31 de maio, 10 para meio-dia. Acabei de dar uma revisada aqui no capítulo 9. Vamos ver o que a gente tem de interessante aqui, né, agora. Bom, o capítulo 9, ele é o capítulo 8 e o capítulo 9, que a gente vai falar aqui agora, são dois capítulos curtos, porém são muito necessários para a trama. Eles acontecem logo após os eventos do capítulo 7, como deve acontecer. Não tem nenhum flashback, é um capítulo bem liso, bem reto, bem dinâmico. A minha principal ideia quando eu criei esse capítulo foi realmente, vamos tocar direto e vamos colocar um senso de urgência no capítulo 8 e no capítulo 9. A urgência do capítulo 8 é investigar o que levou a proibição, o que estava acontecendo com o Horkul, enquanto ninguém poderia investigar ele. Então por que ele foi torturado? E o capítulo começa assim, o capítulo tem uma narrativa inicial com o Michael Teco usando a máscara de protagonista, a máscara de herói, e ele vai levando a máscara de herói até a hora que ele reencontra com a Millie e com o Edward. Eles falam, olha, a gente vai interrogar de novo o Horkul, e dessa vez eu vou interrogar. E até esse momento, até a hora que ele fala isso, a máscara de protagonista está com ele está tomando a frente da situação. Ele está disposto a fazer os sacrifícios para poder limpar o nome da ordem, para poder limpar aquela mancha no nome da ordem. Então ele começa a investigar, ele começa a coletar as provas que apontariam para alguma corrupção ali. E quando ele começa a investigar, o Horkul explica para ele a dominação sombria, explica a fraqueza da dominação sombria, ou seja, o Horkul já tinha desistido da própria vida. E o Horkul, nessa hora, ele funciona muito bem como um personagem misterioso, porque ele não é um bom vivan, ele não vive bem com a ideia dele ser imortal. Ele não está adorando essa nova rotina, essa nova vida dele. Ele está cansado já, ele deseja morrer, ele espera que a morte chegue para ele um dia. Só que ao mesmo tempo ele não quer isso, só que ele aceitou a morte de uns tempos. E ele deixa bem claro que, mesmo não sendo uma ameaça, né, o Teco deixa ele desaprisionado, ele deixa ele liberto dentro da cela. Olha, você não é uma ameaça, assim, assado, e agora a gente tem que te perguntar algumas coisas. Eles começam a perguntar sobre o que as vampiras são, ele fala que são irmãs dele, ele fala vários aspectos, ele entrega toda a paçoca, né? Ele entrega todas as informações, e depois que ele entrega tudo isso, ele vai, e numa medida meio inconsequente, eu diria, ele aceita que a vida dele está acabando. E assim que ele aceita isso, que a vida dele está acabando, a cena é surpreendida pela entrada do Wilhelm. E minto, tem um fato importante. Existe uma pergunta sobre os planos do criador do Horkul. E o criador do Horkul, ele tem uma distopia cravada na cabeça dele, que se ele dominar todos os homens do reino de Bagrazan, não vão acontecer mais tantos conflitos, a fome vai se extinguir. Então ele acha que a melhor solução é ele dominar a mente, e garantir que esses caras comecem a viver em harmonia, trocando entre si os favores, as mercadorias. Só que ele quer ser o ditador dessa distopia, ele quer mandar nessa distopia e fazer dos humanos uma fazenda para ele, servir de alimento para ele. Ele quer isso, e ele quer continuar vivo, ele quer continuar imortal, ele quer continuar sendo idolatrado, ele quer se tornar um novo Deus. E nesse momento você tem você tem que essa
distopia, ela é tão distorcida, né? É uma utopia tão distorcida que não faz o menor sentido. Você pode querer ter um mundo de igualdade, de tudo, onde tudo são flores, mas você não pode obrigar as pessoas a sair da mente delas, a ter a sua própria identidade. Você não pode quebrar isso, você não pode simplesmente impor isso. Você vira um ditador, você vira um cara extremamente corrupto. Corrupto não é corrupto a palavra, mas você vira um cara extremamente estranho. Você não quer, você não pode simplesmente, não, eu quero que o mundo agora me obedeça porque eu quero. Isso vai ser a solução das greves, das guerras. Não, a solução nunca é tão simples com estalar de dedos. Existem conflitos territoriais, e esses conflitos territoriais, de interesse, de riqueza, políticos, entre outros, eles devem ser resolvidos de uma maneira mais pacífica, mas não imposto porque tem um cara que é poderoso pra caralho e se não obedecer a regra dele, o mundo acaba. O que a gente conhece como mundo, como realidade acaba. Isso é muito distorcido. Esse trecho dessa distopia, eu me baseei muito na própria Bíblia, porque a Bíblia ela é uma distopia. Ela prega um futuro distópico, onde vai acontecer uma paz. Por quê? Porque o mundo vai acabar. Aí depois que o mundo acabar, que a humanidade acabar, vai ter paz. Ou seja, a gente nunca vai prender o ciclo de ódio. O ciclo de ódio que move isso, né, o ciclo de guerras, nunca vai acabar. Então essa distopia, ela precisa sim ser interrompida. Ela precisa ser parada em algum momento. E o único que está disposto a parar isso pelos métodos dele, né, aparentemente é a ordem, deveria ser a ordem. Só que assim que o Horkul entrega os elementos necessários para fazer isso, o Wilhai entra na sala, entra na cela. E assim que ele entra na cela, é uma cela de interrogatório. Então o Wilhai, ele tá com uma evidência que foi ele que torturou o Horkul. Ele tá com essa evidência. O Horkul, ele sabe, ele tá afoito, ele tá tenso, porque ele sente que é isso que tá acontecendo, que o Wilhai é um cara perigoso, um cara que não se pode confiar. E o Wilhai, quando o Horkul apresenta um dos elementos, um dos artefatos do Guarda de Eluna, o Wilhai ele fala, então ele já denunciou a posição do cetro. E você leitor, sabe que é um cetro porque o Deferos falou que é um cetro no capítulo anterior. Até aquele momento você não sabia que era um cetro. O nome do cetro era Guarda de Eluna. E na hora que ele fala isso, o Horkul ele entende. O Horkul ele fala, não, eu não sei onde está. Nessa hora, o Horkul, o Wilhai, ele entende a situação, que ele falou demais e que Tekgor e Miria sabem demais e precisa matar os dois. Então ele mata covardemente o Tekgor pelas costas, a espada perfura o peito, ela penetra nas costas, perfura o peito, o Tekgor segura a lâmina com as próprias mãos enquanto morre. E essa cena, ela tem um fator dramático muito grande, porque por mais forte que você seja, se você der as costas para o seu inimigo, para aqueles caras que corromperam, que estão corrompidos, eles não vão ter compaixão de você. Eles irão sim te matar. Eles irão sim aproveitar esse momento. E perante essa corrupção da ordem, que aí sim você tá. Eu já tinha jogado as pistas de quem são os corruptos, possíveis corruptos, e agora você tem evidência de um. Você não sabe quantos, mas você tem evidência de um que é corrupto. E antes da mídia perecer perante a lâmina do Wilhai, o Horkul a retira de lá. E ali você termina o capítulo. Você não entende o porquê o Horkul se mexeu. Você não sabe, nem mesmo o Horkul consegue se expressar
o motivo dele ter conseguido fazer, dele ter feito isso. E ali você termina o capítulo 8. Aproveitando o mesmo vídeo ainda, para não ficar dois vídeos muito grandes, de 20 minutos, e um vídeo de 5, 6 minutos só, bem curtinho, 10 minutos no caso, eu vou já emendar aqui um pouco o capítulo 9, que é um outro capítulo bem pequeno. O capítulo 9 ele tem duas funções dramáticas bem importantes. A primeira função dramática do capítulo 9 é apresentar uma nova vida. Em etapas no Vogler, a gente fala que quando você entra no mundo novo, o mundo novo acontece quando? O mundo novo acontece assim que acontece o chamado, o arauto. O arauto, né, a missão, a grande missão, né, do protagonista, ela é apresentada. Quem funciona como arauto, como missão, no primeiro momento, que é apresentar um mundo novo onde existem vampiros extremamente poderosos, é o próprio Horkul. Depois eu tenho uma segunda missão sendo entregue para a Guardiã, que é, qual que é a segunda missão? Que é entender a corrupção em cima da Ordem. E nesse momento você tem uma corrupção tão entranhada, tão forte, tão enraizada, que parece que não tem solução. E ela queria abandonar aquela vida antiga para poder corrigir isso aqui, aquilo ali? Não sei, ela foi forçada a abandonar aquilo ali, porque com a morte do Tekgor, que era o porto seguro dela, que era a pessoa que ela podia confiar qualquer coisa, ela se encontra mais uma vez sozinha. E ela perde, e assim que o Tekgor morre, o Wilhai age de maneira covarde e a culpa pelo assassinato. E conspirar contra os interesses da humanidade, contra a importância da humanidade da Ordem, os interesses da humanidade da Ordem. Ou seja, o Wilhai fala assim, olha, a Miria é a culpada de tudo que está acontecendo, desses eventos, desses últimos dias, dessas últimas semanas. Então, o que ele está querendo dizer com outras palavras é, a missão, a morte do Tekgor é um fato irreversível, e por ser um fato irreversível, a Miria ela é obrigada a seguir em frente. Ela tem que seguir em frente, ela tem que avançar. Só que como é que ela vai avançar? Então, ela não sabe para onde ela tem que ir. Ela sabe que de início ela tem que fugir dali. Então, esse capítulo é um capítulo meio de luta e fuga. Ela entra em negação porque ela não quer acreditar que o Tekgor faleceu. Então, a primeira etapa, que é negação, a primeira etapa, que é a etapa de negação, ela tá ali ela tá ali tentando se reencontrar, e ela precisa fugir. Então a ideia dela é, olha, você vai pra lá, ela aponta a direção do estábulo. Pra falar desse trecho eu tenho que rever se ela realmente aponta a direção do estábulo ou não. Ela aponta a direção do estábulo ou não e fala, olha, cria uma distração, que depois a gente vai sair daqui, a gente vai viajar, nós vamos ter que fugir daqui. E ela vai passando pelos corredores sentindo os seus aposentos, porque ela estava com roupas casuais. Ela é uma mulher, gente. Ela não é uma guerreira 100% do tempo. Só que a partir daquele momento ela precisa agir como uma guerreira 100% do tempo. Ela não tem mais a escolha de se dar ao direito de se disfarçar como um humano normal. Não naquela situação. Ela entende isso, então ela vai pro aposento dela. No caminho do aposento dela tem uma cena de luto, que ela passa de frente aos aposentos do Tekgor, da sala de estudo e descanso do Tekgor, onde ela sente que tem algo errado. O que é esse tem algo errado? Ela sente que ali não é o local dela. Ela sente que ali não é o local dela. Ali, atrás daquela porta, ainda está o Tekgor. Ele vai abrir a porta para ela e falar, olha, vem cá, senta aqui, vem cá, vamos conversar. Vamos, bota para fora o que está te afligindo. E essa cena, ela é profunda, porque todo mundo que já perdeu alguém tem a sensação, né, de que você vai chegar em casa, essa pessoa vai estar lá,
Você vai chegar na casa dessa pessoa e essa pessoa vai estar lá. Você vai passar no trabalho e essa pessoa vai estar lá. Então, é uma cena que as pessoas, né, brincam comigo, né? Falam assim que é muito fácil de se relacionar com o Tegor nessa cena, porque aparentemente o Tegor tá vivo na memória dela ainda, como acontece com a gente. A gente tem a sensação que essas pessoas que a gente gosta, que a gente infelizmente perdeu aí, elas estão vivas, né? Quando o choque é muito recente ainda. Então a gente ainda solta aquelas famosas frases. Não, vou conversar com fulano. Porra, esqueci, velho. Fulano faleceu. A gente solta esses atos falhos, né? Porque na nossa memória esse cara ainda tá vivo. E é bom que essas pessoas ainda estejam vivas nas nossas memórias, mesmo com o passar do tempo. Que o tempo não apague as memórias boas que essas pessoas deixaram. E isso é importante pra caramba. Bom, e a Miriam, ela sai, ela entra nos aposentos dela, ela veste a armadura, só que ela não veste a armadura por completo. Uma placa da braçadeira do braço direito dela fica pra trás, ela tem que deixar pra trás. Porque, cara, é uma situação de urgência, ela não vai poder levar a Kate, ela não vai poder resgatar o Edward, ela não vai poder resgatar ninguém. Ela tá sozinha. Ela tá sozinha, ela descobriu, ela nem sabe se ela descobriu um novo aliado ou não, porque ela não conhece o Goku. E quando eles chegam quando ela desce, ela tá vestida já como guardiã, como a guerreira que ela é, que é a guerreira que o Tegor instruiu para que ela seja. E ela encontra o Nani Mataine na porta da saída da torre. Ela pensa, bom, tem um guardião de elite, eu vou morrer. Não tenho escolha, é um guardião de elite, é um cara que ele é considerado o guardião mais rápido de toda a ordem. Ele é considerado o apelido dele é o Borrão Ruivo, porque as ações dele de resgate são tão rápidas que as pessoas só conseguem ver o borrão do cabelo deles laçado ao vento. Tamanha a velocidade dele. Então ela se entrega meio que assim pra ele, e ele se aproxima dela, e ela se entrega quase que sem lutar. Ela quer, mas ela sabe que ela não tem chance. E na hora que ele fala com ela, olha, eu já estava suspeitando das ações do Yuhai, e você tem que procurar, você vai sair, eu vou te ajudar na sua fuga, e eu vou resolver o problema do portão. Vai resolver outras coisas que depois eu resolvo isso aqui. Ela vai e se reencontra com o Horku, ela sai, e na hora de sair ela encontra um bilhete que o Yuhai, o Nani Mataine, ele sabia ele ainda sabia de alguma forma o paradeiro do Youngblood. Então ela fala, olha, você tem que ir pra Mountain Hill, porque foi lá a missão que ele tava, e até agora a gente não tem notícia dele. A gente sabe, ele vai ser o cara que vai te ajudar a sair dessa bosta que você tá. E eu vou ajudar do jeito que eu posso. E antes dos dois se despedirem no diálogo, dentro da torre ainda, dentro da instalação dos aposentos, a Miriam pede que ele prometa que vai treinar a Kate. Que a Kate não pode ter as informações distorcidas pela Ordem. Porque a Ordem vai estar contando os fatos deles, né? O fato distorcido deles. E ela não quer isso, ela quer que a Kate saiba que a Ordem não é a Ordem. Né? A Ordem não é tipo o mundo perfeito, não é a instituição mais perfeita, ela é corrupta também, corrupta e falha. Então, que ela pode estar sendo mal julgada, ela está sendo mal julgada em cima disso, e a Kate, ela quer que a Kate saiba que isso aconteceu. Bom, aí a gente termina o capítulo 9, que é um capítulo curto em palavras, né? Ele tem acho que 16 páginas só, mas é um capítulo muito extenso. É um capítulo que se você jogar pra cima ele volta com 50 páginas. Você não pode meio que tentar explorar ele demais e deixar ele crescer. Então, ele tem muita informação, tem muita coisa ali que é subentendida, que é, como eu posso dizer, ela é muito... Tem muita coisa dentro desse mundo que é consequência desses fatos iniciais, e o capítulo todo é para lembrar você que essas ações têm consequências. As consequências são
cada vez mais caras. E em cima disso, a gente termina a análise do capítulo 9. Bom, eu acho que é isso tudo. Tá com 20 minutos o vídeo já, não vou querer extrapolar não. Acho que eu falei tudo que eu tinha que falar, espero que eu tenha falado bem, nunca se sabe. Espero que eu não tenha olhado tanto, né, para a tela, mas para a câmera, aí. E, bom, te vejo daqui a pouco. Até a próxima.